Bom dia, colegas. Bom, eu não estarei presente hoje na nossa aula, mas eu fiquei responsável de apresentar apontamentos da Carta 10 de John Henry Pestalozzi, o qual consta no nosso livro Como Gertrudes Ensina Suas Crianças. Como já sabemos, Pestalozzi é um educador suíço, cujas ideias podem ser consideradas inovadoras, levando em consideração seu tempo histórico, que viveu e vivenciou experiências educativas sobre educação, exercendo então influência em vários sistemas educacionais modernos. Em sua obra Como Gertrudes Ensina Suas Crianças, Pestalozzi apresenta na 10ª carta, a sua abordagem educacional centrada na criança, ressaltando então a importância da intuição, da experiência prática no aprendizado. Também podemos colocar aqui alguns apontamentos, E eu selecionei 5 apontamentos para que a gente possa refletir e depois, quem sabe, dialogar entre vocês sobre esses apontamentos. O primeiro apontamento que eu anotei em meus registros foi em relação à educação intuitiva. Pestalozzi defendia a ideia de que a educação deveria começar com experiências concretas e intuitivas, que gradualmente conduzisse então a compreensão de conceitos mais abstratos. Também ele defendeu e enfatizou que os objetos e os fenômenos deveriam ser apresentados aos sentidos das crianças, de forma direta, para então ir avançando para representações e abstrações. Então, esse é o primeiro apontamento. O segundo apontamento é em relação ao aprendizado natural e também um aprendizado mais completo, holístico, Pestalozzi acreditava que a educação deveria imitar os processos naturais de desenvolvimento humano e estar em uma harmonia com o desenvolvimento, seja ele intelectual, físico e moral da criança. Pestalozzi também propôs um ambiente de aprendizagem que considerava todas as esferas do nosso desenvolvimento humano da criança. Um terceiro apontamento é o papel da mãe nesse contexto. Pestalozzi atribui grande importância ao papel da mãe na educação inicial das crianças. Ele vê a mãe como uma primeira e talvez a mais influente educadora, cuja interação então natural com a criança estabeleceria as bases para as aprendizagens futuras. Um quarto apontamento é a educação moral e o desenvolvimento do caráter da criança. Além de promover esse desenvolvimento intelectual, Pestalozzi também enfatizava a educação moral. Ele acreditava que a educação deveria formar não apenas bons estudantes, mas pessoas boas, capazes de contribuir positivamente para a nossa sociedade. Então, o quinto apontamento, colegas, é em relação à formação de professores, Para Pestalozzi, os professores deveriam não apenas fazer essa transmissão do conhecimento, mas também inspirar e cultivar o desenvolvimento moral e intelectual das crianças. Elas deveriam ser exemplo, essas professoras e professores, de virtude, exemplo de compreensão, capazes de adaptar seu ensino às necessidades individuais de cada aluno. Bom, diante desses 5 apontamentos, é importante também observar que as contribuições de Pestalozzi, também nos servem para pensar a didática, Por quê? Porque ela se centra em uma educação integral, em uma educação processual, em uma educação progressiva, E ela propôs que a aprendizagem deveria ser gradual e adaptada ao desenvolvimento natural da criança, iniciando com o concreto e movendo-se gradualmente para o abstrato. Também, reforçando o Pestalozzi, ele acreditava que a educação deveria começar com experiências concretas, experiências sensoriais, facilitando o desenvolvimento natural das crianças e do seu aprendizado. Esta concepção influenciou diretamente métodos educacionais que vieram posteriormente. Aí é que nós poderíamos citar, tanto
a Maria Montessori, como o movimento da Escola Nova, né, que também valorizavam esses dois, né, exemplos, valorizavam a experiência prática e o desenvolvimento individual da educação e da criança, né? Ao trazer, então, colegas, né, esses princípios para a sala de aula, a Pestalozzi ajudou, digamos assim, a mudar o foco da educação, que era da memorização e da repetição, né, e para um processo que é mais centrado na criança e no seu desenvolvimento integral, né, uma contribuição que permanece relevante até os dias de hoje. Estudamos acerca dessa educação integral, desenvolvimento integral na pedagogia contemporânea. Nesse segundo momento, eu vou apresentar temas que se destacam, né, na 10ª carta, como, né, já falei sobre educação, ensino, arte, também a linguagem, e que se estão entrelaçados com o método pedagógico de Pestalozzi. Então, a primeira questão que eu gostaria de retomar como um tema forte da 10ª carta é a intuição e a arte da intuição, né? Então, o autor, o Pestalozzi, vai distinguir entre a intuição pura e a percepção direta e simples dos objetos pelo sentido, e a arte da intuição, que é uma abordagem mais estruturada e consciente de ensinar e entender as relações, né, que se dá entre forma, relações, e a intuição inicial é algo que as crianças recebem para o Pestalozzi de forma natural, enquanto a arte da intuição ela é desenvolvida e ensinada, né? Ela é praticada, né? E também ensinada. Se entendi bem, Pestalozzi defendeu a transformação da intuição, né? Dessa intuição mais natural, em uma arte por meio de métodos, né, que ele apresenta, que vão auxiliar as crianças a aprender sobre formas, números, né? E também a linguagem, que é muito bem destacada nessa 10ª carta. Começando sempre do concreto e evoluindo para o abstrato, como já falamos em aulas anteriores. Também Pestalozzi critica o sistema educacional tradicional, e ele vai dizer que esse sistema educacional tradicional ele é fragmentado, ele negligencia, né, o processo educativo da criança, e que isso impediria uma compreensão intuitiva e significativa dos conceitos. Um segundo tema bastante tratado é o desenvolvimento natural da criança e a influência da arte. Então, há uma ênfase na carta na ideia de que a mãe, ao interagir com o seu bebê, né, naturalmente, né, o guia vai guiando essa criança, seu filho, através da intuição inicial, sem um propósito assim de um processo educativo formal, mas vai preparando a criança, o seu filho, para um entendimento mais profundo do mundo, né? O autor sugere que este processo intuitivo natural seja aprimorado com uma abordagem artística mais consciente. Um terceiro tema apontado é a importância da instrução baseada na natureza. Então, Pestalozzi critica as práticas educativas que se afastam das abordagens intuitivas, naturais, argumentando que isso desnaturaliza e fragmenta a educação, tornando então essa educação menos atraente. Também ele vai defender uma volta às práticas que alinham a educação com os processos e ritmos naturais, destacando a importância de começar com o ensino de novo, né, de formas, números e palavras, de maneira que respeite o desenvolvimento natural das crianças. Um quarto tema tratado na 10ª carta é o desenvolvimento progressivo do conhecimento. Então, o método discutido nesta carta envolve começar com intuição simples e construir sobre elas de maneira, né, progressiva e sistematizada, utilizando o livro das mães como um meio de apresentar a visão, sons, né, a visão, os sons e números, em formas que as crianças possam facilmente, então, absorver e internalizar esse conhecimento. E aí não havia colocado ainda o tema, né, da conexão entre linguagem e intuição.
Uma grande parte do texto é dedicada a explicar como a linguagem evolui naturalmente da intuição e como os métodos de ensino devem espelhar essa progressão, né? Então, o autor propõe um caminho educacional que começa com a familiarização com sons e palavras simples e gradualmente introduz mais complexidade linguística, alinhando isso com a compreensão intuitiva. Eu já havia colocado, né, a crítica que Pestalozzi faz, né, às práticas de educação tradicional, né, e aí ele é altamente crítico quando ele fala das práticas educacionais que são desconectadas das realidades ou das necessidades reais das crianças, né, e da verdadeira, ele chama natureza do aprendizado. Ele chama essas práticas de fragmentadas, monásticas, né, sugerindo que elas sufocariam a curiosidade natural da criança e a sua capacidade do aprendizado, né. E aí, por fim, é interessante que ele vai falar do objetivo. Então, qual é o objetivo da educação? Então, o autor vai enfatizar o objetivo, que o objetivo final da educação deve ser o desenvolvimento de conceitos definidos, né, nas crianças, alcançados através de um claro entendimento e também de manipulação dos objetos, das formas, números e linguagem, com base, de novo, em uma intuição bastante desenvolvida. E aí esse método, então, descrito, buscaria qualificar a instrução natural intuitiva com uma estrutura educacional que amplia gradualmente, né, a compreensão e as habilidades das crianças, usando o que ele chama da arte de intuição, para transformar essas experiências sensoriais básicas em conhecimentos formais e conceituais. Bom, colegas, vou finalizando dizendo que Pestalozzi enfatiza a intuição, então, como alicerce fundamental da educação, defende um aprendizado que inicia com contato direto com o mundo, guiado pela natureza, né, pela figura materna, as primeiras educadoras da criança, né? E também propõe a transformação da intuição mais natural em uma arte da intuição, através de métodos, né, que ensinam formas, números, linguagens, partindo do concreto para, né, o abstrato de maneira progressiva. Acho que também aqui trazer que para Pestalozzi a linguagem é mais do que um meio de comunicação, né? É uma ferramenta educativa para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Então ele propôs que a instrução da linguagem deve ser um processo natural e também intuitivo, né? Iniciando-se com aqueles sons mais simples e evoluindo, né, sistematicamente até as palavras e estruturas gramaticais mais complexas. Esse método, né, respeita o desenvolvimento inato das crianças, permite, né, que essas crianças possam absorver e integrar o idioma de forma mais orgânica, e Pestalozzi, ao criticar essa educação tradicional por esse enfoque que eu já disse que é fragmentado, né, ele vai fazer até uma crítica ao charlatanismo, né, e defende uma educação que seja verdadeiramente integral, que comece com a intuição e a experiência direta, usando a linguagem para formar, né, conceitos aí claros, precisos, promovendo assim, então, um aprendizado significativo desde as crianças pequenas. E, finalmente, Pestalozzi apela para uma reforma educacional que respeite essas leis naturais e as capacidades individuais, cultivando o ser humano integral e moralmente desenvolvido. Então, assim, colegas, a Carta 10 de John Henry Pestalozzi, né, aborda essa série de temas relacionados à educação, ao desenvolvimento humano, com foco nesse poder da arte da intuição e da importância de uma instrução natural. Eu convido vocês a ler a 14ª, né, e digo para vocês que estou muito grata em fazer essa disciplina e que gostaria de estar aí para poder compartilhar com vocês outras reflexões que fiz a partir do tema Pestalozzi e educação popular. Tentei cumprir os 15 minutos que nos foi dado e espero que tenhamos uma tarde de excelentes reflexões, diálogos, que a gente possa se encontrar brevemente.